Vamos abrir as nossas Bíblias. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 3. E hoje nós vamos ministrar um sermão com o nome O Senhor está vendo. Sabe, meus irmãos, a maioria das pessoas que está se desviando do Senhor, a maioria das pessoas que está brincando de ser crente, muitas pessoas que estão dentro da igreja e o coração delas está no mundo. A maioria dessas pessoas tem sido convencidas pelo inimigo que o Senhor não está vendo. Mas a Bíblia nos mostra que o Senhor está vendo. O Senhor está vendo todas as coisas. Por isso que agora nós vamos ver o profeta Isaías vai profetizar nesse capítulo 3 em relação ao julgamento de Judá e Jerusalém. Como Deus estava vendo que aquele povo estava louvando Ele com os lábios, mas o coração estava tão distante. Pelo fato de o Senhor ver e perscrutar todas as coisas, Ele agora coloca as palavras na boca do seu profeta, para que o seu profeta pudesse repreender o seu povo. Muitas pessoas erroneamente acreditam que o Evangelho tem que ser pregado somente fora da igreja. Mas a Bíblia nos alerta que quem mais precisa se atentar para as promessas de Deus é o próprio povo de Deus. Porque o juízo começa pela casa de Deus, como está escrito em 1 Pedro capítulo 4. Por isso, nós venhamos a vigiar em relação à nossa própria vida. O fato de Deus ser longânimo não significa que Deus vai deixar nenhum pecado impune, pois a Bíblia diz que Deus é um justo e um reto juiz. Por isso que nós possamos cada vez mais examinar a nossa própria vida à luz das Escrituras, sabendo que vai ser ela que vai nos julgar naquele dia. São as palavras que estão escritas nesse livro que se levantarão contra nós e nos acusarão naquele dia. Todos acharam Isaías capítulo 3? Diz assim a palavra do Senhor: porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. O valente, o guerreiro, o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artífices e o encantador perito, dar-lhe-ei reis, meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Entre o povo oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando alguém se chegar ao seu irmão e lhe disser na casa de seu pai: tu tens roupa, ser o nosso príncipe, toma sob teu governo esta ruína. Naquele dia levantará este a sua voz, dizendo: eu não sou médico, não há pão em minha casa, e nem veste alguma, não me ponhais por príncipe do povo. Só até aí? Senhor meu Deus, nós te rendemos graça. Te pedimos mais uma vez que o Senhor nos instrua nessa noite. Nos ajuda, Senhor, nessa tarefa impossível para os homens, possível para Deus, que é compreender a vontade do Senhor. Quem pode compreender a vontade do Senhor? Só poderemos, Senhor, nessa noite, pelo poder que há no Teu nome e pelo agir sobrenatural do Teu Espírito em nós. Que assim seja, Senhor. Que os nossos olhos sejam abertos, que os nossos
ouvidos estejam atentos e que o nosso coração seja transformado, Senhor, pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, Isaías agora está continuando aquilo que ele já havia falado no capítulo 2, como Deus iria abater o orgulho dos homens. E agora ele vai precisamente delinear como isso vai acontecer. Em primeiro lugar, ele diz: o Senhor dos exércitos. Perceba que ele usa duas expressões aqui. Ele usa a palavra Senhor para dizer que ele é o Senhor. E ele usa a palavra o Senhor dos exércitos para demonstrar que ele é que é o Todo-Poderoso. Muitas vezes nós somos enganados pelos nossos próprios olhos e pelas nossas emoções, quando nós atribuímos poder às pessoas sobre as nossas vidas. Quando nós começamos a nos debater em relação a determinadas coisas, como se Deus não tivesse poder para fazer o que Ele quer, da forma que Ele quer. Por isso que Ele se apresenta agora a esse povo, dizendo: eu sou o Senhor dos exércitos. Quando você vê a palavra Senhor em letras maiúsculas, essa palavra é a tradução de uma palavra que a gente conhece, Jeová, que significa Ele é o que Ele é. Ele é aquele que não tem princípio, que não tem fim, aquele que criou todas as coisas que existem no universo. Esse é o nosso Deus. É por isso que devemos nos submeter à sua vontade, porque Ele sabe de tudo e nós não sabemos de quase nada, porque Ele pode tudo e nós não podemos quase nada. O que é o homem comparável ao Senhor? Por isso Ele diz: eu vou tirar de Jerusalém e de Judá o seu sustento e o seu apoio. Sabe, muitas vezes nós começamos a achar que o nosso sustento e que a nossa força vem de nós mesmos. Quando as coisas começam a fluir na nossa vida, ou quando nós começamos a medir a nossa vida com os nossos olhos naturais, nós começamos a achar que nós somos os autores do nosso próprio destino. Nós começamos a achar que tudo que eu quiser eu posso, eu determino. E o povo de Jerusalém e de Judá estava seguindo esse intuito, crendo que eles tinham uma força independente de Deus, crendo que eles podiam fazer a sua vontade sem se preocupar com a vontade de Deus. E o Senhor diz: eu vou mostrar para vocês que eu sou Deus. Nós vemos isso de uma forma clara quando, na época do rei Acabe e da sua esposa Jezabel, o Senhor fecha o céu, de maneira que aquele povo passasse por uma fome tremenda, porque a gente sabe que sem chuva não tem colheita, sem colheita não tem alimento. E o Senhor deu essa missão ao profeta Elias, e ele cerrou o céu, ele fechou o céu por 3 anos, para que ele mostrasse para aquele povo que o poder vem de Deus e somente dele. Vemos nas páginas do Novo Testamento uma atitude louca do rei Herodes, quando em um determinado dia os seus subalternos fizeram um banquete para ele, e ele fez um discurso, e as pessoas começaram a dizer: tu não falas como homem, Herodes, tu falas como um Deus. E ele aceitou aquela glória para ele. E a Bíblia diz que Deus o matou, comido por vermes. Vemos a mesma atitude em um dos homens mais poderosos da terra no seu tempo, Nabucodonosor. Como o Senhor fez com que ele durante 7 anos pastasse como um animal, comendo
grama, ia pastando nu. O homem mais poderoso da terra foi feito como um bicho, para que ele aprendesse que poderoso, que todo poderoso, somente o Deus de Israel. E mais uma vez, o povo de Deus, que deveria saber disso, está sendo corrigido justamente porque havia se esquecido. Como nós iniciamos o livro de Isaías aqui, logo no começo, o profeta Isaías começa esse livro dizendo que o boi entendia, que o jumento sabia, mas que o povo do Senhor não compreendia ele. E agora ele está mostrando o resultado da gente insistir em não conhecer a Deus. Como no livro do profeta Oséias, que diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E aqui a gente está vendo isso de uma forma prática, como a falta de conhecimento de Deus estava fazendo com que o povo de Deus recebesse agora juízo sobre as suas cabeças. E ele diz: eu vou começar sobre aquilo que vocês dão mais importância, que é a sua barriga. Sabe, você pode muitas vezes tirar a roupa de alguém, você pode tirar, sabe, a casa de alguém, mas se você deixar aquela pessoa com fome durante muitos dias, aquela pessoa se transforma em um bicho. O instinto mais natural do homem é o instinto da sobrevivência. E ele diz: eu vou começar por aí, eu vou começar tirando o sustento e o apoio de vocês. Todo o sustento de pão e todo o sustento de água, o comer e o beber de vocês, eu vou começar a mexer nessa área, para que vocês comecem a entender quem é Deus. Sabe, meus irmãos, até quando nós vamos desobedecer às ordens do nosso Senhor Jesus? Quando em Mateus capítulo 6 ele nos diz: não andeis ansiosos com o que é a vez de comer e com o que é a vez de vestir. Sabe, meus irmãos, aquilo não é um conselho, é uma ordem. É a ordem de um rei para os seus servos. Não andem ansiosos. Por quê? Porque a sua ansiedade vai ser a confirmação da sua falta de confiança. E como as pessoas crerão em Deus, se nós que somos povo de Deus não cremos? Com que autoridade iremos pregar acerca do poder e da fé em Cristo Jesus, se nós mesmos não confiamos nele como nosso sustentador? Agora ele diz, ele vai agora começar a falar em relação à liderança do povo. Sabe, tem uma frase do pastor Paul Washer que ele diz que os falsos mestres são o juízo de Deus para os falsos crentes. O apóstolo Paulo, ele coloca da seguinte forma, e ele, em uma das cartas que ele escreve a Timóteo, ele diz: porque nos últimos dias as pessoas não vão suportar a sã doutrina, e elas levantarão para si mestres segundo as suas próprias concupiscências. 2 Tessalonicenses capítulo 2, o Senhor diz que enviará o espírito do erro para aqueles que não tiveram prazer na verdade, antes amaram a iniquidade. E é isso que a gente tem visto de uma forma cada vez mais clara nos nossos dias. Como os falsos mestres e os seus falsos ministérios têm crescido largamente, porque a maioria dos crentes são falsos crentes. Por isso que a maioria dos crentes está nas igrejas dos falsos mestres. Como o Senhor Jesus disse, porque naquele dia surgirão muitos falsos profetas e falsos mestres, que farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam os próprios eleitos. Muitos. Em outra passagem ele diz que surgiriam falsos mestres que iriam fazer com que muitos se desviassem. Meus irmãos, a Bíblia vai falar na maioria dos seus livros, na maioria dos livros do Novo Testamento, sempre um combate a esses falsos mestres que cada vez são mais presentes. O apóstolo Paulo, quando se despede da igreja de Éfeso, ele avisa: porque vão se entrar dentro de vocês falsos mestres que são como lobos, que vão tentar devorar o rebanho do Senhor. E dentro da própria igreja vão se levantar homens falando coisas que não deviam falar, e eles vão levar muitos consigo.
Por isso que o Senhor agora começa a dizer: eu vou começar mexendo na liderança de vocês. E agora ele diz: o valente, o guerreiro, o juiz, o profeta, o adivinho, o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artífices, o encantador perito. Ele diz: eu vou mudar tudo isso. A liderança de vocês vai ser completamente desviada, porque é isso que vocês querem. Vocês não querem pessoas que te levem a Deus. Vocês querem pessoas que falem aquilo que vocês querem ouvir. Vocês querem pessoas que sejam como vocês. E o Senhor começa mudando daí. Sabe, nós vemos o que um rei, como um rei verdadeiro, pode abençoar o seu povo. Quando estudamos o livro de Reis, vemos os reis que obedeciam ao Senhor e os reis que não obedeciam. Como os reis que obedeciam ao Senhor, eles destruíam os altares idólatras e eles colocavam o povo para adorar a Deus. Assim também nós vemos os reis que não se submetiam a Deus, como eles tinham a capacidade de influenciar as pessoas a se desviarem de Deus. Por isso, meus irmãos, a Bíblia diz: aquele que mais é dado, mais lhe será cobrado. Sabe, se você foi colocado pelo Senhor em uma situação onde você exerce a influência em outras pessoas, tome muito cuidado se você está exercendo a influência para o mal, porque naquele dia você será cobrado pelo mal que você influenciou essas pessoas a fazerem. O Senhor Jesus, ele disse que ai daquele homem que faz tropeçar um dos seus pequeninos, melhor lhe seria atar uma pedra de moinho no pescoço e ser lançado no mar, do que ele fazer tropeçar um dos seus pequeninos. Aqueles que lideram, eles têm uma grande responsabilidade diante de Deus em primeiro lugar e diante dos seus iguais. Por isso que o Senhor começa a dizer: a liderança de vocês vai ser totalmente despreparada, porque só quem pode preparar a liderança de um povo é o Senhor. A Bíblia diz que se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil é acordar de madrugada e dormir tarde, comer o pão de dores, porque aos que Ele ama, Ele dá enquanto dorme. Salmo de número 127. Por isso Ele diz: olhe, a liderança de vocês, esses homens que vocês estão colocando a confiança, eles estão totalmente despreparados. Dar-lhe-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Quando o Senhor fala de meninos por príncipe e de que crianças governarão sobre ele, Ele está falando principalmente da maturidade e da experiência espiritual. Hoje nós falamos um pouco sobre isso pela manhã, quando no capítulo 5 de Romanos nós aprendemos que a tribulação, ela produz perseverança. A perseverança produz experiência, a experiência nos leva à esperança, e a esperança no Senhor não nos decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. A Bíblia vai dizer também no livro de Tiago, que quando passamos por tribulação, nós adquirimos a paciência ou perseverança, e ela precisa ter ação completa para que sejamos perfeitos e íntegros, em nada faltosos. O próprio Senhor repreende o seu povo no livro de Hebreus, quando ele diz: muitos de vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam estar sendo ensinados em relação aos rudimentos da nossa fé. Todo cristão, ele recebe uma ordem: crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E aquele que for exercer uma posição de liderança colocada pelo próprio Deus, uma dessas qualidades que o próprio Deus fala na sua palavra é que ele não seja neófito, que ele não seja inexperiente, para que ele não caia na tentação do diabo, que é o orgulho. Por isso, meus irmãos, que ele vai começar a mexer naqueles que têm uma posição de liderança. E nós precisamos estar atentos em relação a isso. Por quê?
Porque, meus irmãos, se você está frequentando ou indo a uma igreja antibíblica, deixa eu lhe dizer, você vai ser cobrado naquele dia por isso. Você vai ser cobrado. Mas, Senhor, eu não concordava com nada do que aquela pessoa disse. Mas você estava lá por quê então, se você não concordava? Por exemplo, você por acaso vai pagar o ingresso para assistir um jogo de futebol de um time que você não gosta? Você vai assistir um filme que você não gosta de ver? Você vai chegar num restaurante, você vai pegar uma comida que você detesta? Não, meus irmãos, se eu sei que aquilo não me faz bem, quando eu falo não me faz bem, não me faz bem em relação a Deus, eu vou buscar me afastar dessas coisas. Nós aprendemos, a Bíblia diz, foge dessas pessoas. Esse é o juízo de Deus, que começa pela liderança. E é isso que a gente tem visto na maioria das nossas igrejas que se dizem evangélicas. Pessoas totalmente despreparadas. E quando eu falo despreparadas, meus irmãos, eu não estou falando de curso de teologia, eu não estou falando de tempo de igreja, 30, 40, 50 anos. Eu estou falando pessoas que, em primeiro lugar, não conhecem a palavra de Deus, e em segundo lugar, não têm comunhão com Deus. Essas pessoas é que estão liderando o povo de Deus, pelo menos liderando a maior parte daqueles que se declaram povo de Deus. Entre o povo, oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Sabe, perceba como as coisas estão desorganizadas. Deixa eu lhe dizer uma coisa, mesmo que os mais velhos estejam errados, eu preciso respeitar os mais velhos. Sabe, a Bíblia diz que nós devemos, mesmo quando a gente for corrigir, a gente vai ter que corrigir muitas vezes pessoas que são mais velhas que a gente, mas a gente tem que corrigir com todo o respeito, como se a gente estivesse falando com o nosso pai ou com a nossa mãe. Sabe, o que nós vemos hoje em dia, principalmente na nossa sociedade, adentrando a nossa igreja, é uma total desorganização. E quando eu falo desorganização, eu falo em relação à vontade de Deus. Uma total falta de respeito. E a gente vê isso na nossa sociedade. Por exemplo, se o filho der um tapa na cara do pai, não tem problema nenhum. Mas se o pai der um tapa no filho, vai para a cadeia. Você não pode mais corrigir o seu filho. Eu não estou fazendo nenhuma apologia à violência. Eu não estou dizendo que ninguém espanque o seu filho, muito pelo contrário. Mas muitas vezes você pode ser levado a repreender o seu filho com uma palmada. Mas se você der uma palmada, você pode ir para a cadeia. Mas se seu filho lhe espancar, não tem nada com ele. Vemos totalmente a vontade de Deus, sabe, sendo feita como nada. E aqui a gente vê as consequências de uma má liderança. Ele diz, olha, o menino vai se atrever contra o ancião. Hoje em dia, a gente vê essa falta de respeito. Sabe, eu não sou tão velho assim, mas na minha época as pessoas, e eu fui criado, dando a benção a meu pai. Meu pai não precisava falar comigo 2 vezes. Se ele dissesse, calha a boca, calha a boca. Sabe, se os adultos estivessem conversando, a gente não se atrevia a entrar naquela roda e querer chamar a atenção. Mas hoje em dia não. Hoje em dia as crianças, elas fazem o que querem e ninguém as repreende. Hoje em dia a gente vê literalmente isso aqui, ó. O menino se atreve contra o ancião e o vil contra o nobre. Sabe? O Senhor organizou as coisas da sua forma e nós não temos o direito de mudar a ordem de Deus. Quando alguém se chegar ao seu irmão e lhe disser, a casa de seu pai, tu tens roupa, ser o nosso príncipe, e toma sobre o teu governo esta ruína, naquele dia levantará este a sua voz, dizendo, eu não sou médico, não há pão na minha casa, nem veste alguma, não me ponhais por príncipe do povo. Meus irmãos, o que a gente tem visto hoje em dia é exatamente isso. Ninguém quer responsabilidade. Na igreja, todo mundo quer ser o menos responsável possível.
Ninguém quer se comprometer com Deus e muito menos com a sua obra. O ministério que mais se multiplica na igreja é o ministério de cadeirante. Você é crente, o que você faz na igreja? Eu sento, ouço e vou embora. De vez em quando eu jogo um resto de dinheiro assim no gasofilácio. Normalmente é o troco do supermercado. E eu faço isso, e eu sou crente. Você acha que você é crente? Você não é crente. Crentes são aqueles que amam a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Esse é crente. Não existe crente de primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão e quarta divisão. Só existe crente verdadeiro e crente falso. Existem aqueles que se dizem crente, existem aqueles que são crentes. E a gente vê aqui. Vamos lá, quem é que quer? Quem é que quer aqui? Eu tenho a responsabilidade de estudar a palavra de Deus para poder dividir essa palavra com outras pessoas. Não, sabe como é? Quem sou eu para estudar a palavra de Deus? Quem sou eu? Sabe, a responsabilidade de dizer, não, vamos orar, vamos fazer um grupo de oração para a gente orar pela igreja, não somente por essa igreja, mas por todas as igrejas que pregam o verdadeiro evangelho. Vamos lá, vamos orar. Não sabe como é? Eu estou meio apertado, sem tempo, correria, né? As pessoas não querem responsabilidade. Não sabe como é? Eu não quero me comprometer, porque vai que não dá tempo de fazer. Se não deu tempo de fazer, é porque você não deu prioridade. Será que você já viu alguém que esqueceu de dormir? Olha, pastor, tem uns 3 dias que eu me esqueci de dormir. Esqueci de dormir. Sabe? Você viu alguém que está aí há uma semana sem comer porque se esqueceu. Rapaz, tem uma semana que eu estou sem comer, sabe? Eu se esqueci de comer. Meu filho, quando você quer alguma coisa, você não esquece dela. Você dá prioridade para ela. Eu nunca vi um namorado apaixonado esquecer a hora do encontro com a sua namorada. Eu nunca vi um torcedor de futebol esquecer a hora do jogo do seu time. Eu nunca vi um assalariado esquecer o dia do seu salário. Você já viu? Ah, mas quando é que vai entrar o seu salário na conta? Ah, não sei, me esqueci. Meu filho, ele sabe quando o salário vai cair no ano que vem já. Pegou a planilha, já está se preparando todo. Por quê? Porque quando algo é importante para a sua vida, você dá prioridade para ele. Se a gente não tem responsabilidade com Deus e nem com o seu reino, é porque a gente não tem dado prioridade para ele. A gente precisa tomar cuidado com as nossas prioridades. As nossas prioridades são um reflexo de quem somos e daquilo que queremos ser. O Senhor Jesus colocou da seguinte forma: me diga onde está o teu tesouro e eu te direi onde está o teu coração. Por que essa frase de Jesus? Porque o seu coração e o meu coração, ele é enganoso. Muitas vezes eu posso achar que o meu coração está em Deus, mas ele não está. E o Senhor está dizendo: você quer fazer um autoexame correto? Você quer ver de fato onde está o seu coração? Então me mostra onde está o teu tesouro. Qual é o teu tesouro? O tesouro é aquilo que você mais ama, é aquilo que você mais protege, é aquilo que você guarda com todo cuidado. Esse é o seu tesouro. E ele diz: me diga onde está o teu tesouro e eu te direi onde está o teu coração. O Senhor Jesus já havia nos avisado: a lavoura é grande, mas poucos são os ceifeiros. Sabe? Poucos são os ceifeiros. Meus irmãos, muitas pessoas já passaram por aqui. A gente está fazendo 4 anos de igreja. E o que foi de pessoas que disseram: não, a gente está aqui para ajudar. Pode contar, viu? Pode contar. 1, 2, 3, foi embora. Eu contei, né? 1, 2, 3, cadê? É impressionante como a pessoa está cheia de vontade para pregar a palavra de Deus hoje. No outro dia, não estou sem vontade. Meu filho, se você prega a palavra de Deus pela sua vontade, então você já pregou errado. A gente prega a palavra de Deus pela vontade de Deus.
Nós somos servos dele. Ele mandou a gente ir, a gente vai. Sabe? Mas são aquelas pessoas que dizem assim: olha, eu estou pregando nessa igreja, mas essa igreja não está me valorizando, então eu vou para outra igreja. É mesmo? Então quer dizer que você está atrás de aplauso? Então você está no lugar errado. Se você está atrás de aplauso, eu acho melhor você ir para um circo, para um teatro. Igreja não é lugar para quem está atrás de aplauso. Por isso que ele diz: olha, esse é o despreparo dessas pessoas. Quando as pessoas percebem que pregar o verdadeiro evangelho não vai dar muito aplauso, quando as pessoas percebem que pregar o verdadeiro evangelho não vai encher o bolso dele, ele diz: ah, eu não sou preparado para isso não. Por quê? Porque essas pessoas não têm motivação. Mas se eu chegasse aqui: olha gente, a gente está em busca de pregadores e pregadoras, salário R$25 mil. Meu filho, ia ter até concurso público para isso. Ia sair um edital no jornal. Amanhã, meu filho, tinha fila até lá em Itapuã. Pessoal querendo: não, eu quero pregar, nasci para isso. É verdade. Sabe? Por quê? Porque agora é R$25 mil. Mas se a gente diz assim: ó, você vai pregar a palavra de Deus, você vai ganhar um grande tesouro no céu. Tesouro no céu, rapaz? Eu tenho. Tesouro no céu, e o tesouro no céu encher bucho de alguém? Sabe, a mentalidade das pessoas é totalmente carnal. Mas deixa eu lhe dizer: se você tem uma mentalidade carnal e você está fora da igreja, ok. Mas se você tem uma mentalidade carnal e você está dentro da igreja, está tudo errado na sua vida. Nós não fomos chamados para sermos carnais, mas para agirmos como crentes espirituais. Quando o apóstolo Paulo fala do seu tesouro, em sua última carta, ele pregou o evangelho do Senhor durante mais de 30 anos. E deixa eu lhe dizer, ele era apóstolo, viu? Ele não era um pastorzinho. Ele era apóstolo, né? Já que esse pessoal gosta de ser apóstolo. E o apóstolo Paulo, ele termina a sua vida escrevendo uma carta. Ele não tinha casa, ele não tinha nem roupa direito. Ele escreve mandando pegar uma capa que ele havia deixado na casa de uma outra pessoa numa cidade. Traz a capa, traz o livro. Ele era escravo. Não somente escravo, ele era um prisioneiro de Roma. É assim que ele terminou os seus dias. Mas sabe o que é que ele disse? Eu sei em quem eu tenho crido, e ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que depósito é esse que ele está falando? É o depósito que a gente tem estudado, onde diz que o Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras. A maioria das pessoas que está cheio de dinheiro aqui na terra está com a sua conta no céu zerada. Mas nós vamos encontrar muitas pessoas como a igreja de Esmirna. Tu dizes que é pobre, mas eu, o Senhor, digo que tu és rica. A igreja de Laodiceia dizia que era rica, mas o Senhor disse: tu és miserável. Sabe, essa ideia, a visão de Deus não é igual à visão do homem. A vontade de Deus para as nossas vidas normalmente é diferente da nossa própria vontade para ela. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado, meus irmãos, para que a gente não fique agindo como meninos na igreja, sem querer aceitar nenhum tipo de responsabilidade, fugindo delas, como se elas fossem maldições a nos perseguir. Não, meus irmãos, a Bíblia diz que cumprir a vontade de Deus é algo bom, perfeito e agradável. Servir ao Senhor é o melhor serviço que uma pessoa pode fazer. O Senhor é um ótimo patrão e Ele tem um salário maravilhoso do céu a nos entregar. Versículo 8: porque Jerusalém está arruinada e Judá caída. Sabe, meus irmãos, quando a gente olha para as igrejas hoje em dia, a gente tem essa mesma visão. Quando você liga uma televisão e você vê uma pessoa que se identifica como pastor, como bispo, ensinando as pessoas a reivindicarem as suas coisas diante de Deus, ensinando aquelas pessoas a barganhar com Deus, pregando para aquelas pessoas que continuem no seu pecado. Quando você vê esse tipo de atitude, você olha e diz assim: ah, meu Deus, a tua casa está arruinada. Nós vivemos um tempo onde, se você disser que é pastor, a pessoa vai achar que você é um mau caráter, porque pastor e mau caráter já viraram sinônimos.
É a mesma coisa hoje em dia com político. Quando uma pessoa diz assim, eu sou político, a pessoa, ih, rapaz, é político. Hoje em dia, quando você se identifica como pastor, ih, rapaz, pastor, cuidado, esconde a carteira. Sabe, é isso. É a isso que foi reduzido o nosso evangelho, somente a pedir dinheiro. A dizer que Deus vai curar, libertar, é isso que é o evangelho. Será que o evangelho ficou reduzida a grupos de sanguessuga, como diz o livro de Provérbios? A sanguessuga tem 2 nomes, dá. É isso que a gente vem buscar aqui. Só que o Senhor melhore a nossa vida na terra e prolongue ela. Não, meus irmãos. A igreja é lugar para aqueles que estão querendo o reino de Deus. E o rei disse para nós que o seu reino não era dessa terra. Por isso a gente olha e a gente tem essa sensação que essa promessa, que essa profecia tem se cumprido nos nossos dias de uma forma tão clara aos nossos olhos. Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída. Porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor. A sua língua e as suas obras são contra o Senhor. Aqueles que deveriam demonstrar pelas suas obras e pelas suas palavras o Deus verdadeiro às nações, eram eles que estavam profanando as nações. Sabe, é isso que a gente tem visto. Quando nós assistimos esses programas, cada vez mais eu fico escandalizado com as coisas que eu ouço. Eu ouço muito raramente, mas às vezes que eu ouço é assustador, parece que eu estou vendo um filme de terror. Como essas pessoas se atrevem a falar determinadas coisas. Essas pessoas, elas estão desafiando a Deus, agindo e pregando contra Ele. Eles estão desafiando, como está escrito, para desafiarem a sua gloriosa presença. Eles estão desafiando a presença de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é onipresente. E se tem um lugar que Deus se faz presente, é na sua igreja. Mas as pessoas se esqueceram disso. As pessoas se esqueceram que o primeiro a sentar em uma cadeira de igreja é Jesus. Sabe, antes de você chegar aqui, Ele já tinha chegado. Ele está vendo como você se comporta no culto. Ele está vendo como estão os seus pensamentos durante o culto. Ele sabe exatamente tudo que você fez, faz e pensa. Cuidado para que você não se veja desafiando o próprio Deus com as suas atitudes, com os seus pensamentos, com as suas palavras. Meus irmãos, o assustador é que o Senhor começa a repreender o seu povo. Quando você estuda o livro de Isaías, e a gente vai estudar ele, a gente vai ver que mais adiante o Senhor vai dizer que vai trazer juízo também aos povos pagãos. Mas Ele começa trazendo juízo ao seu povo, porque o seu povo era que tinha a obrigação de guardar a sua palavra e de obedecê-la. Era o seu povo que tinha a obrigação de agir como tal. Era o seu povo que precisava valorizar a Ele. Mas muitas vezes a gente tem medido a nossa vida com a vida dos ímpios. Sabe, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, elas estão agradecidas só porque não estão bebendo nem roubando. Ó Senhor, muito obrigado porque eu não bebo, não roubo, não estou usando droga. Ó Senhor, porque eu sou um crente fiel. Ah, então quer dizer que você é fiel só porque você não rouba, não bebe, não usa. É isso que é ser crente para você. Meu filho, se é isso que é ser crente para você, você se daria muito bem no centro espírita. Você se daria muito bem na igreja católica. Você se daria muito bem na Seichonoei. Você se daria muito bem no monastério budista. Se tudo que você quer é um equilíbrio físico, eu te aconselho a fazer Tai Chi Chuan, sabe? A gente não vem buscar uma transformação moral somente na nossa vida. Nós viemos buscar seguir ao Deus verdadeiro. Nós viemos ser transformados, refeitos, recriados, seguindo agora um modelo que não é humano, mas que é sobrenatural, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Os crentes, eles se reúnem na igreja e eles perseveram no caminho do Senhor, não para serem feitos crentes melhores, mas para serem feitos à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo aqui. A cada dia nos tornarmos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. E não simplesmente nos satisfazer com transformações morais que acontecem na vida das pessoas. Não é só isso que a gente veio buscar aqui. Isso é tão pouco quanto comparado ao que Deus pode e vai fazer nas nossas vidas. Versículo 9: o aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem o mal a si mesmos. Sabe, meus irmãos, antigamente as pessoas elas tinham vergonha de determinadas coisas. Hoje em dia é propaganda. Sabe, eu não estou querendo me tornar uma pessoa legalista, por favor, não me entenda mal. Mas antigamente, uma pessoa que tinha tatuagem era a coisa mais escandalosa. Então as pessoas faziam tatuagem normalmente em lugares que podiam esconder. Mas hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas tatuam o corpo todo porque é moda. Sabe, antigamente um homem de brinco era uma coisa escandalosa. Hoje em dia ninguém está botando brinco na sobrancelha, no nariz, na língua. Sabe, aquilo que para nós, há anos atrás, era motivo de escândalo, hoje é motivo de orgulho para um monte de gente. É isso que ele está dizendo. O povo de Deus antes tinha medo de fazer determinadas coisas e ser descoberto, mas a segunda etapa do desviado é não ligar mais para nada. Se vê que veio, se tiver que ver, vê, e acabou. Eu sou assim, vai ter que me aceitar assim. É isso que ele está dizendo. Sabe o que o Senhor está fazendo referência aqui? A Caim. Quando Deus vem a Caim, lá em Gênesis, salvo engano, no capítulo 4, ele diz: Caim, por que descaiu o teu semblante? Ele está dizendo, houve uma transformação no rosto de Caim. Caim estava parecido com um monte de crente quando vê a pregação do pastor Nizam. Sabe, faz um bico desse tamanho. Meu filho, se eu tivesse medo de cara feia, eu não podia ser pastor. Eu tinha que procurar uma outra vocação. Mas a ideia é justamente essa. Aquele povo mudou o seu semblante e eles agora estavam agindo descaradamente. Sabe, pior do que você fazer o errado é você dizer que o errado é certo e que o certo é errado. Hoje em dia, meus irmãos, se você diz que você é contra o homossexualismo, você homofobia. A pessoa lhe pergunta: olha, você quer que o seu filho seja o quê quando crescer? Eu digo: homem. Quero que ele seja homem de Deus. Se Deus quisesse que ele nascesse uma mulher, ele faria mulher, mas ele nasceu homem. E é por isso que o homem se casará com a sua mulher. Mas se a gente falar essas coisas, é homofóbico. Tá vendo? Não, meu filho. Não sou eu que estou defendendo o casamento entre homem e mulher, é Deus. Se Deus quisesse que mulher e mulher se casassem entre si, ele faria Ada e Ada. Não, ele fez Adão e Eva. E é isso, e a gente vai pregar essas coisas e as pessoas ainda vão achar ruim. Por quê? Porque hoje em dia o certo é errado e o errado é certo. Você diz para uma pessoa assim: olha, minha mãe, meu pai, eu agora sou crente, eu quero ir para a igreja todo dia, porque lá na congregação que eu sou, a CCVE, tem encontro todo dia. Meu filho, você está muito radical. Muito. Se você quiser ir no domingo, todo domingo tudo bem, mas todo dia, aí é coisa de gente bitolada. Mas se o filho vira para a mãe e diz assim: eu quero ser jogador de futebol igual a Neymar, por isso eu vou abandonar a escola e vou treinar futebol todo dia, de domingo a domingo. Faça isso mesmo. Porque hoje em dia o certo é ter dinheiro. Os pais não querem que os seus filhos tenham caráter, querem que os seus filhos tenham dinheiro. É verdade. Mas Deus não. Deus disse que você pode deixar de mais importante como herança
é a sua comunhão com Ele, que ainda vale mesmo depois da sua morte. Por isso, meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com a influência que o mundo tem tido na nossa vida. Você tem vivido a sua vida segundo os preceitos de Deus ou segundo aquilo que você tem aprendido no mundo? Eles publicam o seu pecado e eles não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem o mal a si mesmos. Sabe, meus irmãos, quem faz esse tipo de atitude, ele está fazendo mal a si mesmo. É por isso, meus irmãos, que a gente... Outro dia me perguntaram, você é contra a lei que aprova o casamento gay? Eu falei, eu não sou nem contra nem a favor, não tenho nada a ver com isso. Meu problema é a lei de Deus, a lei dos homens, deixa para os homens resolver. Eu não tenho a ver com isso. Olha, pastor, e não sei o que, o senhor não vai se envolver com isso? Meu filho, já estou todo envolvido com Deus. Não tem espaço para me envolver com mais ninguém. Eu não fui chamado para ser feito massa de manobra por político e por crente mau caráter. Eu fui chamado para seguir a Deus. Sabe? Se os políticos estão aprovando essas leis aí, o problema é deles diante de Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não fui chamado para fazer movimentações políticas. E se você encontrar isso nas páginas do Novo Testamento, por favor, me mostre. A gente não se envolve com essas coisas. Nosso chamado é pregar o reino de Deus. E ponto. É pregar a mensagem do Evangelho. E não nos envolvermos nessas questões. A nossa forma de demonstrar a Deus é quando nós temos a oportunidade de votar, a gente votar de uma forma que o Senhor possa nos direcionar. Mas não nos envolver nesse tipo de movimento, irmãos. Cada um vai ter que dar conta do seu pecado naquele dia. Sabe, esses políticos que estão roubando, eles vão ter que dar conta diante de Deus naquele dia. Eu vou ter que dar conta se eu estou roubando alguém, se eu estou mentindo para alguém, se eu estou fazendo alguma coisa de errada. Eu tenho que tomar conta do meu pecado. Mas o pecado dessas pessoas são elas que vão ter que dar conta naquele dia, se elas não se arrependerem. Eu tenho visto muito isso. Como é fácil, a gente falou a mesma coisa hoje de manhã, como é fácil enxergar o cisco no olho do irmão e tão difícil enxergar a trave no nosso. Tantas vezes a gente tem visto de uma maneira tão fácil o pecado do outro, mas o nosso a gente tem se esquecido, parecendo que a gente é santo. Quando a gente se ocupa demais com o pecado dos outros, a gente acaba esquecendo do nosso. E o único pecado que pode nos lançar no inferno é o nosso próprio pecado. Por isso que ele diz: o mal que fazem, eles fazem para si mesmo. Versículo 10: dizei aos justos que bem lhes irá, porque comeram do fruto das suas ações. Sabe, o que mais o desviado quer fazer é desviar outro que esteja no caminho do Senhor. É por isso que nós somos orientados que as más companhias pervertem os bons costumes. Não se sente na roda do escarnecedor, não se sente na roda dos ímpios. Lugar de crente verdadeiro é com crente verdadeiro. Crente verdadeiro não se envolve com crente falso. Está escrito lá em 2 de João: com esses nem comais. Não exerça, não tenha nenhum tipo de comunhão com aqueles que têm comunhão com a treva, porque que comunhão existe entre luz e trevas? E ele está dizendo aqui: olhe, dizei aos justos que bem lhes irá. Quem é que vai falar com os justos que está tudo indo bem? São os ímpios que estão indo lá. Que nada, rapaz, você está muito preocupado. Você vive com esse negócio de pecado, pecado, pecado. Que nada, rapaz, Deus não é assim não. Deus é gente boa. Outro dia me disseram hoje, né, que Deus era desse tamanho, parecia com o mestre dos magos. Foi, me disseram isso hoje. Eu digo, só se for o seu Deus do diabo aí, porque o meu Deus do céu não é assim não. Então hoje em dia cada um tem o seu Deus, cada um cria o seu. E ele diz assim: olha, segundo o meu Deus, esse negócio não é pecado não, então vamos lá comigo fazer isso também.
Eu não estou querendo ir sozinho. Vamos comigo. Vamos lá fazer o que é errado, porque é certo. Tome muito cuidado, meus irmãos, porque você não foi chamado para ser influenciado, você foi chamado para influenciar. É você que é luz, é você que é sal. Se o sal perder o gosto, ele não presta para mais nada, é o que diz a palavra do Senhor. É você que tem que influenciar as pessoas que estão nas trevas e não permitir que elas te influenciem. Versículo 11: ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. É literalmente o que Paulo vai dizer lá em Gálatas: aquilo que o homem plantar, ele colherá. E ele começa esse versículo dizendo: com Deus não se brinca. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Sabe? Não é você que vai determinar a sua colheita, é Deus. Davi plantou o pecado. Ele adulterou, ele matou. Ele nunca achou que ele ia colher a morte do seu filho, a destruição da sua própria casa, filho matando filho, filho estuprando filha, o seu próprio filho tentando tomar o seu reino. Isso tudo fruto do pecado que Davi havia cometido. Sabe, meus irmãos, a gente precisa levar a sério o pecado. Uma das coisas que o falso evangelho mais faz é dizer que você não precisa ficar preocupado com o pecado. Esse negócio de ficar preocupado com o pecado, me parece que não dorme. Pois é, você não devia dormir mesmo não. A Bíblia diz: não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Se tiver com o coração sujo, meu filho, passe a noite em oração, mas não durma com ele sujo, porque no outro dia para tirar a sujeira é mais difícil. Sabe, a gente precisa lidar com seriedade em relação ao pecado. Sabe o que é que Jesus diz em relação ao pecado? O teu olho te faz pecar? Arranca. A tua mão te faz pecar? Corta ela, tu lá, joga ela longe de você. Ele chama a gente a tratar o pecado na nossa vida com seriedade. O que a gente tem visto hoje em dia. Mas ele diz: ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Do que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados. Por isso que a igreja, e principalmente a pregação bíblica, ela tem esse objetivo de nos corrigir, de fazer com que nós deixemos o pecado de lado e andemos em santidade com o nosso Deus. Versículo 12: os opressores do meu povo são crianças e mulheres, e estão à testa do seu governo. Ó povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deve seguir. Perceba que o juízo começa pela liderança. Aqueles que deveriam ser mais amadurecidos eram aqueles que estavam agindo com a maior infantilidade. Aqueles que deveriam defender o direito do órfão e da viúva eram que estavam mais oprimindo. Sabe? Vindo agora para a nossa realidade na igreja, aqueles que deveriam dar os melhores exemplos, que são os pastores, são eles que dão os piores exemplos. Adultério, fornicação, roubo, mentira e todo tipo de coisa que a gente vê. Eles que deveriam se preocupar, pois está escrito: se você quer influenciar as pessoas para o bem, toma conta de ti mesmo e da sã doutrina, para que não somente você, mas os seus ouvintes também sejam salvos. Aqueles que deveriam dar os exemplos corretos são os que dão os piores exemplos. Isso já faz parte do juízo de Deus ao seu povo. Porque o povo segue aquilo que ele gosta. Sabe? Quem aqui já pulou carnaval? Levanta a mão. Amém? Rapaz, vocês deixam de se esconder, rapaz. Quem já pulou carnaval, levanta a mão. Amém? Quem já orou mais de 5 horas por dia, levanta a mão. Graças a Deus. Mas olha,
Você, quando você pulou carnaval, você seguia um trio elétrico que você não gostava? Não, meus irmãos. Você seguia aquele que você gostava. Por exemplo, quem é que seguia o Chiclete? Quem gostava do Chiclete. Sabe, a ideia é justamente essa. Se você está seguindo essas pessoas, é porque você quer ser igual a elas. As pessoas que estão nessas igrejas, elas querem ser igualzinho aos seus líderes. Porque tudo que elas querem é ter o carro que essas pessoas têm, se vestir como essas pessoas se vestem, frequentar os lugares que essas pessoas frequentam. Essas pessoas não querem ser parecidas com Jesus, elas querem ser parecidas com o mundo. É o que a gente tem encontrado dentro da igreja do Senhor. Se você chegar para uma pessoa e diz assim: olha, meu irmão, eu desejo que você seja igual a Jesus. A pessoa diz: não, eu quero ser igual a Fernandinho, eu quero ser igual a Thales. Sabe, você chega para uma criança e diz assim: olha, que o caráter de Cristo esteja na sua vida. Não, eu quero o caráter de Aline Barros, eu quero ser igual a Fernanda Brum. As pessoas não querem mais serem feitos à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Ele não é mais um modelo na igreja. Assim como a lei de Deus não era mais modelo para o seu povo. Versículo 13: o Senhor se dispõe para pleitear e se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Vocês sois os que consumistes esta vinha, que roubastes do pobre, o que roubaste do pobre está em vossa casa. O que há convosco, que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, meus irmãos, desigualdade social não é um privilégio para a gente, não. Desigualdade social é algo que sempre existiu desde que o pecado entrou na terra. Ele está dizendo aqui: por que determinadas pessoas são tão ricas? Porque outras são muito pobres. Quanto mais rico é um grupo de pessoas, pode ter certeza que outro grupo vai ser muito pobre também. Essa é a desigualdade social que não pode existir dentro do povo de Deus. No povo de Deus, lá em 2 de Coríntios, nos é ensinado: aquele que colheu muito, ajude o que colheu pouco. Para quê? Para que haja igualdade. No povo de Deus tem que haver igualdade. Quando João Batista começa a pregar no deserto, ele disse: os vales, o que é um vale? É um buraco entre duas montanhas. Ele diz: o vale será aterrado e o monte será abatido. Ó, igualdade, para que o caminho do Senhor passe. É isso que o povo de Deus tem que fazer. Quando Tiago ensina no seu livro qual a religião perfeita, ele diz: a religião perfeita é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e fugir da corrupção do mundo. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, também comete pecado. A responsabilidade de ajudar as pessoas tinha que partir dos seus líderes. A responsabilidade de trazer igualdade para aquela nação tinha que vir dos líderes, mas eram eles justamente que estavam oprimindo mais ainda. Por quê? Porque o que eles queriam era mais. Eles queriam cada vez mais. E para que eu tenha mais, alguém tem que ter menos. Por isso, meus irmãos, uma das qualidades que o cristão verdadeiro tem é contentamento. Está escrito: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Timóteo foi deixado como responsável pela igreja em Éfeso, na ausência de Paulo. E ele escreveu para Paulo, dizendo, provavelmente, que estava passando por uma situação difícil lá. Pastor, como é que você sabe disso? Pela resposta de Paulo. Olha como é que Paulo responde para ele: se você tem o que comer e o que vestir, esteja contente. Mas está faltando isso, está faltando aquilo. Mas você tem o que vestir? Tem o que comer, esteja contente. Porque aqueles que querem ser ricos, eles estão trazendo maldição para si mesmo. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
Olha, meus irmãos, com sinceridade, na maioria das igrejas evangélicas hoje em dia, o Deus não é Jeová, o Deus se chama dinheiro. Vocês sabem disso. Talvez vocês não admitam, mas se vocês forem sinceros, vocês vão saber que isso é verdade. Isso está escrito na Bíblia. Ninguém pode servir a dois senhores. E é o próprio Jesus que diz: você não pode servir a mim e as riquezas ao mesmo tempo. E a maioria das pessoas preferiu servir as riquezas. Elas estão nas igrejas que pregam acerca disso. Elas estão seguindo líderes que ensinam acerca dessas coisas, porque elas não querem ser parecidas com Deus ou com o Filho de Deus. Elas querem ser parecidas com os homens de sucesso daqui da terra. Versículo 16. Diz ainda mais o Senhor: visto que são altivas as filhas de Sião e andam de pescoço emproado, olhares imprudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, o Senhor porá descoberto as suas vergonhas. Sabe o que ele está falando aqui? Duas coisas que têm acontecido hoje em dia, mais do que nunca na igreja: mulheres querendo exercer liderança em homens, e mulheres seduzindo homens dentro da igreja. É isso que ele está repreendendo aqui. Ele está dizendo que essas mulheres que deveriam ser submissas aos seus maridos, elas estão agora, olha a expressão que ele usa, de pescoço emproado. Sabe? Hoje em dia a coisa mais comum de você ouvir é pastora, bispa, apóstola. São ministérios que são feitos em cima de mulheres. Onde é que você vê isso na Bíblia? Ah, tem! Débora era uma líder religiosa do povo? Não, meu irmão. Débora era uma autoridade civil, era uma juíza. E deixa eu lhe dizer uma coisa: Débora foi levantada como juízo, porque os homens não estavam fazendo o papel de homens. Liderar o povo de Deus é responsabilidade de homens de Deus. E sempre foi assim na Bíblia. Mas hoje em dia, se você pregar isso, vai trazer muita inimizade, porque o que tem assim de pastora. Mas graças a Deus a gente não está buscando ser amigo do homem, e nem de mulher nenhuma. Mas a gente quer ser amigo de Deus e guardar a sua palavra no nosso coração. Por isso que ele vai dizer, sabe, as sensualidades que são feitas, nós precisamos tomar cuidado com a maneira que a gente se veste. Às vezes as pessoas dizem assim: não, mas Deus está vendo o meu coração. Deus está vendo o seu coração, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o nosso coração faz com que o nosso exterior seja mudado. O Senhor Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. A sua vestimenta vai dizer muito acerca do que é o que está no seu coração. Se no seu coração está santidade, você não vai se vestir de uma maneira indecente. Se o seu coração está santidade, sabe, às vezes eu fico triste com a realidade que às vezes a gente encontra. Determinadas pessoas, quando vão se encontrar com alguém, veste uma calça ou melhor sapato, mas na hora de vir o culto bota uma bermuda, uma regata. Eu digo: gente, parece que a pessoa não tem roupa. Depois você descobre que a pessoa tem roupa, ela só não levou o culto com seriedade, porque para ela o culto era um culto. Ainda mais aqui que tem culto e estudo toda hora, fica uma coisa tão comum, né? Só se você não é crente. Porque se você for crente, todo culto e todo estudo vai ser especial para você, porque tem a presença de Jesus Cristo nele. É isso que a gente tem que analisar. Será que a gente está fazendo o nosso melhor para Deus? Será que é o nosso melhor que a gente está oferecendo para Ele essa noite? É a nossa melhor forma que a gente está demonstrando a Ele? Ou nós estamos tratando a Deus, oferecendo ao Senhor os nossos restos? Perceba que a atitude dessas mulheres que ele repreende aqui é a atitude dessas mulheres que dizem: não, vou fazer o que a gente quer mesmo e acabou, é do nosso jeito. É o que a gente tem visto hoje em dia. Essas pessoas que justificam os seus ministérios, irmão, não tem na Bíblia nenhuma passagem, principalmente no Novo Testamento, de uma mulher sozinha liderando a igreja. Não existe.
Mas essas pessoas se sentem tão à vontade com isso. Você vê determinadas roupas que essas mulheres usam e você fica escandalizado. A ostentação, sabe? Desde brincos, colares, pulseiras, anéis, sapatos. É uma ostentação absurda. Ah, isso é para Deus. Isso é para quem? Para Deus? Não, isso não é para Deus, não. Deus não está aqui para alimentar a sua vaidade, mas muito pelo contrário, para tirar ela de você. Vaidade é pecado. Versículo 18: naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos e as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes e os braceletes, os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas das caixinhas de perfumes e os amuletos, os sinetes, as joias, pendentes no nariz. Meu filho, haja ornamento, viu? Né? Eu não sei vocês, mas eu conhecia um pessoal que para se arrumar era 1 hora. Então, por exemplo, se a gente precisasse sair 5, essa pessoa começava a se arrumar 4. 30 minutos era só maquiagem. É para Jesus. Que Jesus? Você está tentando seduzir ele? Sabe o que tem que estar bonito aqui? O seu coração, os seus pensamentos. Nós que somos cristãos atentamos para as coisas que são invisíveis muito mais do que para as coisas que são visíveis. Eu não estou dizendo que ninguém ande desleixado, muito pelo contrário, graças a Deus as mulheres daqui têm todo cuidado nas suas vestimentas. Mas a gente tem que ter todo cuidado mesmo, e cada vez mais cuidado, para que nós possamos glorificar o Senhor integralmente, em toda a área do nosso ser. Glorifique ao Senhor. Sabe, a gente precisa glorificar o Senhor até com a nossa maneira de vestir, com a nossa maneira de sentar, com a nossa maneira de levantar, com a nossa maneira de beber água, com a nossa maneira de não beber água. A gente precisa glorificar o Senhor. Sabe, meus irmãos, eu não estou querendo falar contra ninguém aqui, pelo amor de Deus, não é nada direcionado para ninguém. Mas é importante a gente falar de determinadas coisas, porque a função do pregador e do pastor é ensinar o povo. E deixa eu lhe dizer uma coisa: quem aqui já foi no cinema? Amém? Amém. Quando a gente está assistindo um filme e vem vontade de ir no banheiro, a gente faz o quê? Sabe? Porque a gente não quer perder o filme. Mas quando você está no culto e você tem vontade de ir no banheiro, você praticamente diz: graças a Deus, um descanso. Não, gente. Sabe, esse momento é santo. Não é santo por causa dessa igreja, nem por causa dessa cruz, nem por causa desse púlpito, nem por causa desse microfone. É santo pela presença de Cristo nesse lugar. Glória a Deus. Esse momento é santo. Esse é um momento especial no seu dia, onde você pode ter a certeza absoluta que Jesus está aqui ao seu lado. Você pode sentir a presença dele pela fé. Sabe, é esse momento, é isso que faz esse momento ser especial para a gente. Nós estamos reunidos em nome dele. Por isso, meus irmãos, o Senhor está repreendendo principalmente as mulheres, porque as mulheres estavam sendo instrumento de perdição e não instrumento de edificação. No livro de Provérbios nós lemos: a esposa sábia edifica a sua casa, e a tola a destrói. O homem tem responsabilidade? Tem. A mulher também. O homem não é melhor do que a mulher, e a mulher não é melhor do que o homem. Eles estão em posição de igualdade diante de Deus, mas eles têm funções diferentes aqui na terra. Por isso que o fato do homem ter sido separado para liderar não significa que ele é melhor do que a mulher, mas significa que Deus atribuiu a ele uma responsabilidade diferente do que ele atribuiu à mulher. A mulher expressa a sua sabedoria através da sua maneira de ser. Pedro vai dizer em uma das suas cartas: e a esposa sábia ganha o seu marido calada, com o seu comportamento. Ela ganha o seu esposo ímpio. É o que está escrito lá.
Sabe? Mas se a gente vê as mulheres na igreja agindo de maneiras estapafúrdias, seria um tipo de senso em relação à influência que essas pessoas têm. Sabe, eu já fui para determinados cultos em algumas igrejas que eu não sabia se eu estava numa igreja ou num desfile de moda, onde pessoas que eram solteiras, elas estavam em aperto, porque era um ambiente de sedução para tudo quanto é lado. Não é isso que tem que acontecer na igreja. A igreja não é lugar de encontrar homem e mulher, meu filho. A igreja é lugar de encontrar Deus. Por isso ele diz, olha, versículo 24: será que em lugar de perfume haverá podridão, e por cinta, corda, em lugar de encrespadura de silício, a marca de fogo, em lugar de formosura? Os teus homens cairão a espada, e os teus valentes na guerra. As suas portas chorarão e estarão de luto. Sião desolada se assentará em terra. O Senhor está dizendo: eu vou disciplinar vocês. Eu vou disciplinar vocês, mulheres, que em vez de estarem edificando a sua casa, estavam destruindo. Em vez de estarem influenciando os seus maridos à santidade, a Deus, estavam influenciando eles à perdição. Vocês que estavam muito mais preocupados com a sua aparência física do que com a sua aparência espiritual, vocês serão disciplinadas naquele dia. Sabe, hoje em dia é assustador a quantidade de cirurgias plásticas em que determinadas pessoas se submetem. Tudo porque essas pessoas acham que o exterior é muito mais importante do que o interior. É importante a gente entender que a gente não casa com a nossa esposa, e a nossa esposa não casa com a gente por causa da nossa aparência física. Pelo menos não se a gente é crente. Nós nos casamos pelo direcionamento de Deus, e porque reconhecemos que o nosso cônjuge é um homem ou uma mulher de Deus. Muito mais importante do que a pessoa tem por fora é o que a pessoa é por dentro. É isso que a gente tem que se preocupar na igreja. A nossa posição interna diante de Deus, porque o Senhor está vendo todas as coisas. Eu quero concluir no versículo 1 do capítulo 4. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas, no nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamada pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Meus irmãos, não existe nada mais atual do que essa expressão. Eu li uma reportagem na semana passada, que lá na China existem determinadas cidades que um homem namora com 4 mulheres. Por quê? Por causa da falta de homem. Segundo o planejamento... Não, José, você não vai pregar lá não, viu? Segundo o planejamento lá da China, lá na China, porque é por causa da população, são mais de 1 bilhão de habitantes, há um planejamento e o casal só pode ter um filho. Então, por conta desse controle, a densidade de mulheres cresceu bastante em determinadas localidades e não teve nascimento de homem. E hoje em dia as pessoas estão desesperadas. Sabe, como que se você ficar solteiro fosse, ou solteira fosse uma maldição. E a Bíblia não diz que é. A Bíblia diz que tanto você ser casado quanto você estar solteiro diante de Deus são oportunidades que você recebe. Se você é solteiro, você glorifica a Deus de uma forma. Se você é casado, você também glorifica a Deus, mas de outra forma, sendo um pai cristão, sendo um esposo cristão, uma esposa sendo uma mulher cristã para o seu marido. Mas aquele que é solteiro, ele cuida das coisas de Deus. Isso não é uma maldição, mas é uma bênção. Sabe? É impressionante, meus irmãos, como na maioria das vezes nós temos vivido para a satisfação dos nossos próprios deleites.
Esse era um pensamento que vem da Grécia, que tem influenciado o mundo inteiro, inclusive muitas igrejas. Segundo o pensamento grego, na Grécia eles acreditavam que depois da morte o homem ia para o lugar, o Hades, chamado a mansão dos mortos. Independentemente na visão deles, dele ser bom ou ruim, quando ele morresse ele ia para lá. E a morte era um lugar de tristeza, tanto para quem era correto quanto quem era incorreto. Ia para lá, para a mansão dos mortos que eles chamavam. Então eles desenvolveram essa maneira de viver, de que o motivo da nossa vida aqui na terra era buscar sentir o maior número de prazer, porque quando a gente morresse a gente não ia poder mais sentir nada disso. Então as pessoas buscavam viver de uma maneira desenfreada em busca da satisfação das suas vontades, porque eles entendiam que quando eles morressem eles não poderiam mais usufruir dessas coisas. Mas, meus irmãos, o cristão é o contrário. O cristão foi revelado a ele que é lá que ele vai começar a usufruir da verdadeira alegria e da verdadeira felicidade. É lá que a nossa alegria será completa, aqui não. Por isso que a nossa ocupação tem que ser fazer a vontade de Deus e não fazer a nossa. A nossa vontade normalmente nos lança no inferno, mas a vontade de Deus nos leva em segurança ao céu. E a gente tem que começar a pensar nisso. Essa mensagem que a gente leu hoje, Deus está vendo, ela é direcionada principalmente para o povo de Deus, ajudar a Jerusalém, as mulheres de lá. E nós precisamos analisar a nossa vida. O que é que nós estamos fazendo aqui? Será que nós estamos aqui e nós estamos buscando a direção certa? Ou será que nós estamos aqui nos contentando em fazer o que a gente puder fazer? Por isso que o Espírito Santo nos ajude nesse exame, que nós possamos receber um direcionamento do Senhor, para que no dia de hoje nós nos aproximemos ainda mais dele. Como orou o salmista, se existe algo de ruim na nossa vida ainda, nos afastando de Deus, que o Senhor nos revele para que a gente possa colocar de lado. Vamos orar.